Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Table Talks Podcast, um local onde a gente encontra amigos, pessoas que sempre nos ensinam, trocamos ideias aqui, sempre sentados à mesa, né? Até porque o nome do nosso canal é Table Talks, conversas à mesa, informais, onde a gente aprende muito. Eu falo sempre que eu tenho um lema de vida, que é assim, eu vou usar a inteligência que eu tenho e toda que eu puder tomar emprestado. E hoje eu convidei uma pessoa aqui para eu pegar emprestado a inteligência dela, os conhecimentos, a experiência de vida dela. E antes de dizer o nome, ele é biólogo, cirurgião dentista, implantodontista, residente em traumatologia e bucomaxilofacial. Eita, nome difícil. Mestre em bioquímica pela UNB, doutor em ciências médicas também pela mesma instituição, assessor técnico do Conselho Federal de Odontologia e professor de morfologia médica também na Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo, professor doutor Leonel Oliveira, mais conhecido como Dr. Léo. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar aqui. O convite foi uma grata surpresa, né? Nós tivemos ali uma conexão rápida no atendimento clínico e já vimos ali uma afinidade, né? Grande. Começamos a trocar algumas ideias e fiquei muito surpreso, mas também muito feliz de poder fazer parte desse projeto, de compartilhar um pouco de experiência de vida, de formação. Tantas vezes a gente olha muito a pessoa atrás dos seus títulos e vê que tem uma pessoa comum por trás, que tem uma batalha de vida, que tem uma luta no dia a dia, que tem uma história. Uhum. Isso é muito interessante, é muito enriquecedor, né? Os testemunhos, eles podem trazer algumas motivações para algumas pessoas que estejam passando um momento de dificuldade, de tomada de decisão e de repente, cara, puxa, que interessante, olha ali o cara, ele passou por essa situação parecida com a minha, então eu trago isso como uma realidade de vida, né? De sempre compartilhar. Se eu pudesse dizer algo de mim mesmo, eu sou um contador de histórias, eu reúno as histórias e tento sempre entrelaçá-las com a ciência, com a pesquisa, com a didática, com a espiritualidade, com a caminhada com Deus e sempre assim. Aliás, ele é tudo, né? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Verdade. Esses dias eu precisei dos serviços lá da clínica do Dr. Léo para uma correção aqui da minha boca e eu fiquei impressionado com a simplicidade, com o carinho, com a forma como eu fui recebido lá na clínica. Não é? Ele não colocou dificuldade. Eu liguei, mandei mensagem domingo à noite. Ele falou: você quer ser atendido hoje à noite? Eu vou lá te atender. Eu abro a clínica para te atender. Cara, um homem com um currículo desse, com essa simplicidade, isso me impressionou. Assim, isso seja para a glória de Deus, enfim, mas foi muito bom ser recebido por você, cara. Marcou minha vida. Foi um prazer. E relacionado a isso que você acabou de comentar, no dia que eu, depois de uma longa caminhada, eu defendi a minha tese de doutorado, eu estava bem emocionado. Dia 31 de julho de 2020, a gente ali no auge da pandemia, e eu escrevi uma coisa. Eu estava muito feliz pela minha conquista, pela minha caminhada, era algo que eu queria muito, era algo importante para a minha carreira profissional e acadêmica, e eu disse assim: doutor em ciências médicas, glória a Deus, isso não enche meu coração. Eu sei quem eu sou, sei de onde vim, sei para onde vou e especialmente a quem pertenço. Caramba. Então eu tenho que ser um instrumento de Deus. Eu entendo claramente que toda conquista pessoal, trabalho, profissão, recursos, patrimônio, isso precisa manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. Então eu tento trazer isso para a minha vida, tendo a sã consciência de que eu sou amalgamado em Deus e de que toda a habilidade ou conhecimento ou o que venha a possuir ou ter na minha vida é para ser
uma manifestação da glória de Deus em servir o próximo, em atender, em ser um instrumento dele. Aliás, o Mestre Jesus veio para servir, né? Ele serviu até morrer. É isso. Isso é incrível. Mudou a história. Então, por isso que você sentiu assim, pô, esse cara tem alguma coisa, né? É porque isso é natural, não é forçado. É natural, é da minha natureza agir assim, ser assim, tentar ser acolhedor, abrir possibilidades para as pessoas, ser motivador do discurso. Então é mais ou menos por aí. Então pode ser no domingo à noite, fala assim, o cara ter coragem de me ligar, domingo, 7 horas da noite, é porque ele tá precisando muito. Talvez é uma pessoa que amanhã de manhã ele tem alguma coisa muito importante que isso vai fazer uma diferença grande para ele. Falei, e aí, você quer vir aqui agora? E você teria uma cirurgia às 9. Era. Aí você foi às 7 para me atender. É sobre isso. Tem pessoas que não são nada, não tem formação nenhuma e se acham. Outros, né, como você, que tem um currículo extenso, mas age com simplicidade, trata as pessoas como iguais, né? Acho que o mundo vive hoje uma crise de identidade. As pessoas inseguras, às vezes querem se arvorar em ser o que não são. Como é que você vê isso tudo? Uma coisa que sempre busquei entender nas pessoas, nos meus pares, vou falar da ciência, né? Uhum. Da ciência, desse título social que a gente ganha de ser doutor, porque tem uma profissão que tem uma relevância muito grande para a profissão, cuidado, né? A medicina, o doutor médico, o doutor advogado. Eu estou rodeado dessas pessoas e sempre me chamou a atenção que muitas pessoas se prendem à vaidade do conhecimento. Eu entendo que conhecimento está aberto e disponível para todos. Então, se eu me dedicar e estudar alguma coisa, eu consigo ter o conhecimento para fazer algo significativo, ao alcance de qualquer pessoa. Só que, quando a gente adquire determinado conhecimento em uma área específica, muita gente se arroga desse conhecimento, né? Conhecimento é poder, né? E se sente empoderado, se sente enaltecido. E muitas vezes, em todas as outras áreas da vida, ou em todos os outros saberes, a pessoa é um zero à esquerda. Ela não sabe nada. E ela se prende àquilo que é o seu ponto de segurança, né? É sua zona de conforto. Então ela vive plenamente em torno daquilo, ela exala aquilo, ela fala aquilo e cada vez aprende mais e ela vive em uma redoma. Quando na realidade a pessoa ela é plenamente ignorante na maioria absoluta dos saberes. Então eu trago uma frase comigo de que o conhecimento é extremamente importante. É ele que faz mover a sociedade, o desenvolvimento e tudo que a gente vive, que a gente tem, que a gente usufrui como sociedade. Isso é fruto do conhecimento que o homem foi adquirindo e desenvolvendo, mas que ele é muito frágil em si para suportar a arrogância da vaidade, porque na essência nós somos menos sabedores da maioria das coisas do que sabedor, uma vez que a gente fica preso a uma área específica, né? Então, eu acho frágil essa tentativa de arrogar a vaidade pelo conhecimento, porque, como eu disse, né? Porque muitas pessoas usam da impositividade, né? Eu vou impor o meu conhecimento, as pessoas têm que me respeitar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu publiquei artigo, eu fiz tais pesquisas e tal. Na realidade, acaba sendo como um argumento para se proteger da sua fragilidade. Insegurança. Segurança. Todas as pessoas têm o seu nível de insegurança. Eu, semana passada, estive em Florianópolis e fui dar aula de um tema específico que eu pesquiso há uns quase 15, 16 anos, e foi
a aula, o curso de número 300. Caramba. A 300ª edição do meu curso. Meu Deus. Eu tava muito feliz daquilo ali. Então, assim, o que você espera de uma pessoa que fala 300 vezes ele falou a mesma coisa, o mesmo curso? Eu sinto insegurança quando eu vou falar. E essa minha insegurança, ela me motiva a querer. É o frio na barriga, né? Falar mais, falar melhor, aprofundar um pouco mais. Muito bom. A gente estudou uma vez num livro de um padre chamado Henry Nouwen. E ele falava sobre, o nome do livro, A Volta do Filho Pródigo, ele falava sobre a necessidade que as pessoas têm de serem reconhecidas. Eu sou seu amigo, passo do lado da sua casa, vejo que você está fazendo uma festa e eu falo assim, cara, o Léo não me convidou. Eu me sentia no direito de ser convidado. Então, assim, esse professor, ele era um palestrante de Yale, Harvard, enfim, Stanford, e ele precisava se libertar dessa necessidade, dessa doença de ser reconhecido. E ele decidiu trabalhar numa clínica de doentes mentais como voluntário, porque o doente mental não reconhece aquilo que você faz por ele. Isso marcou minha vida e tenho procurado aprender nisso, né? E isso vai mais ou menos na linha do que você está falando, né? Necessidade de ser reconhecido. Necessidade de ser reconhecido. É isso aí. Então, quem é o Dr. Léo? Eu sei que ele é pai, esposo, enfim, toda aquela lista do seu currículo que eu já expus, mas quem é o Léo pelo Léo? Sim. O Dr. Leonel, ele é só eu não diria nem fim, mas ele é só um ponto almejado durante a minha vida, durante a minha caminhada. Eu tenho, quando a gente fala assim da vida, da carreira profissional, eu tenho orgulho de dizer do meu trabalho no nível técnico, quando eu fui auxiliar de necrópsia no Instituto Médico Legal de Brasília, Caramba. aos 23 anos, onde eu entendi a importância social daquele trabalho tão menosprezado. Como é que é assistente de necrópsia? Auxiliar. Uma pessoa que lida com o cadáver. Uma pessoa que pega um cadáver uma pessoa que foi assassinada, que foi escondida e que a gente encontra aquele corpo 7, 10 dias depois. Está um estágio total de putrefação. É onde a gente vê que essa massa da qual nós somos constituídos, que ela é perecível. E que, independentemente da tua trajetória, do que você conquistou intelectualmente, materialmente, tudo termina no mesmo ponto. Então, eu vi a importância social daquele profissional que tinha um baixo salário, que não tinha prestígio algum no ambiente de trabalho, mas fazia um trabalho muito digno de encontrar o cadáver, organizá-lo, entregá-lo à família para fazerem o seu luto, o sepultamento, seu funeral. se despedir. Muito, muito, muito interessante. Então, eu tenho um orgulho da sua origem. De falar, olha, eu aprendi a anatomia humana assim, desse jeito, fazendo esse tipo de trabalho. E depois do Instituto Médico Legal, eu cheguei até o Hospital Sara de Brasília para fazer o mesmo trabalho, mas numa outra esfera, numa esfera hospitalar, era um outro tipo de organização, era um outro tipo de necropsia, era uma coisa muito mais didática, muito menos técnica e mais didática, e o aprendizado de anatomia foi muito, muito, muito importante. E isso me fez um professor do ensino superior na área de anatomia humana, que foi por aí que eu trilhei o resto do meu caminho. Mas a sua trajetória com a ciência começou aí, lá no Instituto Médico Legal, ou começou ainda como adolescente e tal, gostando de mexer com bonequinhos e desmontar? Mais ou menos. Eu tenho uma lembrança assim, muito ligada à minha profissão atual, é que aos 10 anos de idade eu lembro que eu tive uma dor no dente, eu fui atendido por um dentista no centro da Ceilândia e eu fiquei impressionado com o ambiente que ele trabalhava, com a destreza e a precisão de tirar a minha dor, resolver o problema.
E ali, aos 10 anos de idade, lá nos anos 85, eu parei e falei, nossa, era isso que eu queria ser. Mas era um sonho muito distante da realidade em que eu vivi, né? Eu sou filho de pessoas que vieram para Brasília no início de Brasília, do interior do Goiás, do interior da Paraíba. Onde você foi morar quando chegou a Brasília? Eu nasci na Ceilândia, Olha só. né? Mas os meus pais, eles chegaram a morar naquelas invasões do início de Brasília, a Vila do Iapeí. Ixi, eu morava na Vila Tenório, Do lado, que era do lado da Vila era Iapeí. Vila do Tenório, Vila do Iapeí, Morro do Urubu. Morro do Urubu. O meu pai é do Morro do Urubu. Caramba, cara, que história. Você é pioneiro em Brasília, então. Então, eu nasci em 74 e Brasília foi em março de 72, então eu sou da primeira geração dos filhos da Ceilândia. Nasci, Olha só. estudei, cresci ali e fui vendo essa realidade. Que legal. Eu morei na Ceilândia também, quando 8 anos, e quando estavam construindo a rede elétrica. E eu já era empreendedor desde esse tempo. Eu catava os toquinhos de alumínio e cobre e vendia no ferro velho, a 10 centavos o quilo. Temos essa mesma origem, eu não sabia. Que legal. Olha que legal. Deus nos conectou agora para missões, propósitos, né? Eu repito sempre, Léo, que as 2 datas mais importantes da minha vida, uma vez me fizeram a pergunta, quais as datas 2 mais importantes da sua vida? Eu não soube responder. Aí ele me ensinou uma resposta que eu gostei e peguei para mim. O primeiro dia mais importante da minha vida é o dia que eu nasci, o dia que Deus me trouxe ao mundo. E o segundo dia, o dia que eu descobri por que eu nasci. Para quê? Né? Qual o propósito? Porque todos nascem com propósito. Uhum. Acho que você também anda nessa linha, né? Ando nessa linha, sim. Entender o propósito, enxergar o propósito e caminhar em torno disso, né? Tentar se cercar de referências, de pessoas que te aconselham, que te orientam na caminhada. Eu tenho da época da Ceilândia, da infância, eu tenho uma imagem, uma lembrança muito vívida na minha mente, que foi a influência do pastor da Igreja do Nazareno da Ceilândia, pastor Hugo Costa. Ele era um alto funcionário público do STJ e aquele homem, ele dedicava a sua vida a cuidar desses meninos, dessas crianças da Ceilândia. Então, estar congregando na igreja junto com os colegas era um momento cultural, era diversão, era um momento de aprendizado e de profundas reflexões na vida. Eu tenho uma lembrança, eu tinha em torno de 12, 13 anos no máximo, e ele fez um desenho assim esquisito no quadro com 2 grandes ambientes, eram 2 círculos grandes. E ele falava assim, esse círculo grande aqui embaixo é onde vocês estão. É o ciclo da miséria. É aqui que vocês estão. E esse aqui é o ciclo das pessoas que são bem-sucedidas, que estudam, blá, 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 blá. E aí falou um monte de coisa. Aí ele falou assim, onde vocês querem estar? E todo mundo, ali em cima. Ele falou assim, a única porta que existe para você sair daqui para cá é o estudo. Então veja, assim, na simplicidade de um encontro de sábado de tarde, assim, a gente ali na porta da igreja, jogando bola, brincando, ele senta, a meninada fala assim, vamos tomar uma Coca-Cola aqui, senta aqui. E faz um desenho desse pra gente, e isso impacta profundamente, não apenas a minha vida, mas a vida de tantas pessoas. A riqueza é muito grande. Incrível, incrível. Nós temos um instituto, que chama Compaixão, Instituto Cristão de Responsabilidade Social. Nessas comunidades carentes, da nossa periferia aqui, das cidades, a gente vê as pessoas sofrendo, né? Os pais, os filhos passando dificuldades, e eles imaginam que eles vão viver aquela vida eternamente. É muito legal quando as pessoas, e a igreja tem esse papel também, e as instituições, né, não governamentais, de falar para essas pessoas assim, você pode sonhar com coisas melhores. Você pode sonhar e mudar de vida. E é possível mudar de vida. E a gente vai lá e ajuda essa pessoa a mudar de vida. Eu acho que isso também aconteceu com você nesse período. Sim, de uma forma muito especial, muito especial. O meu convívio com
na igreja me permitiu conhecer e conviver com pessoas de um outro nível intelectual, socioeconômico e que foram referências para mim. Referência de caráter, referência de humildade, referência de entender o propósito do eterno na nossa vida. Então, essa influência da igreja, para mim, foi muito importante e é até hoje. E eu tento reproduzir isso na minha casa, na minha família, com a minha esposa, no meu trabalho, com os meus pacientes. Então, a Simone, sua esposa, também é dentista? Também é dentista. A conheceu na faculdade, não? Não, nós nos conhecemos Ela estava ainda no ensino médio, eu estava já pré-universitário, estava prestes a entrar, estava fazendo cursinho pré-vestibular e logo em seguida eu entrei na universidade. Mas nós temos basicamente a mesma formação. Nós nos conhecemos há 32 anos, em 1993. E nós dois somos biólogos, nós dois somos dentistas, nós dois somos apaixonados pela nossa profissão, pela nossa forma de trabalhar, de acolher e de entregar algo que realmente traga mudança e melhora na vida das pessoas. Tratamento, a área dela, ela também tem um monte de sub-áreas. A disfunção temporomandibular, que trabalha com a dor, a ortodontia, com correções maxilo-mandibulares, e com a odontologia do sono, que é algo fantástico. Odontologia do sono? Odontologia do sono. Nunca ouvi falar. Odontologia do sono. Muitas pessoas sofrem distúrbios gravíssimos de dor, de desgastes dentários, problemas respiratórios, problemas de aprendizagem, especialmente nas crianças, hábitos parafuncionais, e são todas patologias do sono. Então, ela faz tanto tratamento de criança como adulto, mas quanto mais cedo se diagnostica corretamente essas alterações, é possível fazer intercepções, corrigir, até para o crescimento crânio-facial do indivíduo se dá de forma correta, as vias aéreas superiores, e isso muda tudo, muda completamente. Acho que entra até psicologia aí na história. Completamente. Caramba, que louco. Mas assim, eu sei que você é um pesquisador, né, na ciência. Como conciliar pesquisa com odontologia, não é? Você é plantonista de hospital também, enfim, professor. Como conciliar tanta coisa? É muita coisa, assim. Bom... Ainda tem tempo para vir bater papo com a gente. Sim, mas isso é bom, porque ajuda a levar uma mensagem que pode chegar a um coração que precisa de uma motivação, né? E aí enxergar isso que é possível, isso é muito bom. A minha história acadêmica, ela justifica um pouco por que eu acabei me tornando um pesquisador, o que eu faço. Mas, voltando lá para a época do Hospital Sara, eu fazia biologia e eu era técnico do Hospital Sara. E a minha vida seguiu esse caminho. Terminei a biologia e fui fazer mestrado, porque voltando um pouquinho atrás, com 10 anos, aquela experiência com o dentista fez nascer no meu coração o desejo de ser dentista. E aí a vida passou e isso não foi uma coisa fácil de se conseguir. Eu não consegui ser dentista, passar no vestibular na época que eu queria. Só tinha uma faculdade particular em Brasília, a UNB, era uma concorrência muito grande nos anos 90. Então, houve um tempo, uma série de questões pessoais e profissionais, e eu desisti do sonho de ser dentista. E essa desistência aconteceu no ano de 1995. Foi quando eu, jovem de Brasília, fui procurar emprego. O que brasiliense procura de emprego? Concurso público. E aí eu passei no concurso do Instituto Médico Legal. Então, ao mesmo tempo que eu falo, assim, até com uma certa beleza da medicina legal, da medicina forense, que eu aprendi anatomia, foi um momento de muita frustração, porque foi a desistência de um sonho. Só que eu não sabia os caminhos que Deus tinha reservado para mim. E no primeiro momento eu aceitei como uma desistência, uma derrota, e eu vou buscar reescrever a vida por um outro caminho. Então, o que eu podia fazer agora? Trabalhando e tentando fazer alguma faculdade, eu fui achar auxílio na biologia para me tornar um professor de biologia. E aí fui assim, fui para o Hospital Sara, ainda fazendo biologia,
concluí o curso de biologia, passei no concurso da Secretaria de Educação e não assumi, porque no mesmo momento eu estava fazendo mestrado, eu falei, vou ser professor de faculdade. Olha só. E aí Sonhando alto. fui fazer mestrado para dar aula em faculdade. A história do meu mestrado, ela tem um elo que eu ainda não consegui religar completamente na minha vida, mas eu sei que tem algo ainda preparado para isso. Aos 10, 12 anos de idade, uma tia minha, casada com o senhor Aparício, que era meu tio, o Aparício, ele tinha um irmão que pescava clandestinamente à noite no Lago Paranoá e levava as tilápias do Lago Paranoá para Ceilândia. E lá a gente vendia isso na Ceilândia. Você deve lembrar, a gente amarrava num aramezinho assim, passava pelo cabo. Claro. E eu aprendi a vender o peixe com os meninos ali da rua e eu fui vender esse peixe aos 10 anos de idade. Empreendendo desde cedo. Quando eu viro biólogo, que eu quero fazer um projeto de pesquisa, um mestrado, eu trabalhava no Sara com um amigo, que hoje é meu amigo, Dr. Marcelo Buzzi, que ele tinha feito um belo estudo sobre o metabolismo lipídico em peixes do Atlântico Norte. Meu Deus. Lá na Escócia. Aí, a gente conversando, nós viramos amigos e eu vi nele sempre uma referência de pesquisador, de ciência. Ele tinha um cargo bem relevante no hospital como pesquisador. E ele falou assim, Léo, por que você não estuda os peixes? Eu tenho um projeto semelhante, você pode estudar um peixe daqui do Brasil e tal. Sei lá, de repente tilápia. Aí eu fui contar para ele a história da tilápia lá atrás. E foi isso que eu fui estudar. O metabolismo lipídico dos peixes do Lago Paranoá comparado com um peixe de cativeiro, a tilápia. Olha só. Eu terminei o mestrado em fevereiro de 2004 e isso virou até reportagem de jornal, CNDF Que TV. legal. Aí contando essa história. Teve uma repórter, uma jornalista, que ela escreveu uma crônica contando a história do pequeno vendedor de peixes que virou pesquisador, isso já em 2004. Que legal. E você tem isso arquivado? Tenho tudo isso arquivado. A gente tem que mostrar, traz pra gente. Legal. Quem diria que do Lago Paranoá, o peixe mais comum que é o cará, né? Que é a tilápia. A tilápia é um peixe africano. O nome científico dela é Oreochromis niloticus. Meu Deus, o vínculo do Lago Paranoá com a Escócia. Com a Escócia, por causa do estudo do Marcelo Buzzi, e da África, porque foi de lá que o peixe veio. Caramba. É um peixe exótico, não é um peixe da fauna brasileira, da ictiofauna brasileira. É um peixe exógeno. Então ele veio e foi inserido no Lago Paranoá dentro do projeto de construção do lago, de povoamento de peixes. Então tem a carpa, que é também africana, tem a tilápia. E a tilápia desenvolveu uma superpopulação, que houve mortandade maciça em muitos momentos, e tinha essa pesca que era clandestina. Então a gente vendia esse peixinho lá na Ceilândia, e eu fui estudar para mostrar a qualidade nutricional e o metabolismo desse peixe. Isso fez de mim um pesquisador, né? Para fazer o trabalho de mestrado, as cadeiras de pesquisa científica, a escrita científica, por que a escrita científica, a relevância disso. Então, ali eu me tornei um pesquisador. Imediatamente, terminei o mestrado, eu ingressei no doutorado na mesma linha em bioquímica, mas não na mesma linha do peixe. Eu fui estudar estresse oxidativo em pacientes renais crônicos. Nós estamos no ano de 2005 agora. Estresse oxidativo em pacientes renais crônicos. Que é o que leva esse paciente à morte. A gente poderia ficar uma semana falando aqui dessa bioquímica. E nesse momento, em 2005, eu recebi um convite para dar aula de anatomia humana numa faculdade de odontologia. Eu estava fazendo doutorado e recebi um convite para ser professor na faculdade de odontologia. Meu coração bateu forte. Para resumir a conversa, nessa minha entrada na faculdade como professor, eu acabei conquistando o direito a uma bolsa de estudos para mim e para minha esposa. E eu eu parei um projeto de doutoramento em 2005 para fazer graduação em odontologia, porque era o sonho da minha vida. Oh, meu Deus.
E esse sonho começou quando você foi técnico de prótese dentária. Lá atrás. Tem uma Você história. esqueceu de falar isso. Esqueci de contar essa história. Você me contou lá na clínica. Contei na clínica. Antes de entrar no IML, eu fiz um curso de técnico de prótese dentária e comecei a trabalhar ali, fazia dentadurinhas ali para os dentistas da região e tal. E o sonho aumentou, né, assim, substancialmente, porque eu estava indiretamente envolvido com a área. E aí, quando a coisa não estava dando muito certo, não estava indo muito bem, em 95 é que eu desisti do sonho de ser dentista, abandonei a prótese e fui para outro caminho, que foi a anatomia humana, e aí vem. Então, depois que eu, em 2005, consegui ingressar na faculdade como aluno de graduação, eu era professor da faculdade e aluno da faculdade ao mesmo tempo. Caramba, que louco. Em 2009 nós terminamos a graduação e eu fui para o consultório, montar consultório, fazer especialidade, que foi fazer a implantodontia. E assim a vida seguiu. Só que tinha algo que ficou perdido na minha vida, que foi a pesquisa científica. Eu era dentista, eu trabalhava. A odontologia é uma profissão baseada em ciência, mas aquela coisa do tino do pesquisador, da investigação, da inquietação, de ir para o laboratório, de estudar as células, de entender os mecanismos, a bioquímica da coisa, isso tinha ficado para trás. Até que, um dia, assistindo uma aula na pós-graduação da implantodontia, apareceu lá um tema sobre algo que eu conheci no laboratório, lá no Hospital Sara. Algo trabalhando com sangue, de manejo do sangue para as análises laboratoriais. Vieram falar para nós sobre, no curso, né, sobre matrizes biológicas feitas pelo próprio sangue do paciente, para funções regenerativas. Caramba. E aí eu fiquei encantado com aquilo, porque passou um filme de 15 anos na minha vida. Lá em 98, no hospital, eu cometi uma falha durante a centrifugação do sangue e vi essa matriz na minha mão com um erro metodológico. 15 anos depois, eu sou apresentado a essa matriz como um produto terapêutico com altos níveis de moléculas capazes de regenerar tecidos. Caramba, a partir de uma falha? Não. Foi uma falha. Eu errei na centrifugação do sangue lá atrás. Essa história eu conto em detalhes no prefácio da minha tese de doutorado. Do erro até um acerto que me permitiu galgar essa caminhada científica. Meu Deus, que profundo. Aliás, eu ia te falar sobre isso agora, não sei se você já respondeu, que você está envolvido numa pesquisa que tem a ver com a sua tese de doutorado. Exato, é isso? exato. Exatamente isso. É exatamente isso, eu continuo isso. Então, eu estava dentista, fazendo implantodontia, eu encontrei ou reencontrei um caminho científico, porque o que eu ouvi, o dentista que estava dando aula, e o que eu vi de que outros dentistas estavam escrevendo, eles não aprofundavam a biologia desse processo, a bioquímica do processo, que era o que eu tinha estudado durante anos. Eles falavam muito da aplicação clínica. Você pega isso aqui, coloca após extrair um dente, coloca lá no alvéolo, no osso, para melhorar a regeneração. Beleza. E os casos eram muito bonitos, bem documentados. Só que eu queria entender um pouco mais daquilo ali. Eu queria entender por que fazia isso. Como que ela influenciava as células a mudarem o seu comportamento biológico. E aí eu reencontrei a linha de pesquisa na minha vida. Em menos de 3 meses eu estava com um projeto de doutorado pronto para ser apresentado na Universidade de Brasília, fui submetido, só que eu olhei um pouquinho além, porque em 2015, quando eu me deparei com 2013 para 2015, eu me deparei com essa realidade, dessa matriz biológica, eu vi muita coisa aplicada na odontologia. E como eu já estava caminhando, dando aula na medicina, envolvido com a medicina, desde os pacientes renais crônicos, eu vislumbrei que a hora que a medicina compreender o que é esse produto biológico autólogo, produzido do sangue do próprio paciente, utilizado para um benefício terapêutico, isso vai fazer essa ciência crescer
vertiginosamente. E Meu esse Deus. tem sido o meu trabalho desde então. Eu modelei um curso presencial, um treinamento especial para dentistas, para habilitar na coleta do sangue, no preparo, tudo pensado no aspecto da biossegurança, da racionalidade do uso terapêutico do sangue, isso tudo. Mas, gradativamente, médicos foram se achegando. Então, hoje, eu trabalho ao lado de alguns neurocirurgiões, eu trabalho ao lado de alguns ortopedistas, de oftalmologistas, de dermatologistas, pessoas que estão estudando, fazendo suas teses de mestrado, de doutorado, empreendendo nessa área, para levar uma terapia biológica obtida através de um fracionamento seletivo dos componentes do sangue do próprio indivíduo. Essa matriz biológica, ela tem uma história evolutiva que começa lá em 1909 e aí despenca aqui agora em 2025 na nossa frente, e ela é internacionalmente, essa matriz é internacionalmente conhecida como fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Meu Deus, você está falando inglês para mim, mas tudo bem. Mas é muita profundidade. A fibrina é um produto de proteínas da coagulação sanguínea. São proteínas que estão circulando livremente no nosso sangue, porque ele é mantido na forma líquida bioquimicamente, ou seja, tem substâncias que mantêm o nosso sangue líquido lá dentro. Se elas se descompensarem, a gente vai coagular esse sangue lá dentro. Mas uma vez que esse sangue sai desse ambiente, ele coagula. Através da união dessas proteínas. Chamamos de processo de polimerização. Polimerização de uma proteína chamada fibrinogênio. E vira essa rede, é uma trama tridimensional de fibrina. Você pegar um pedaço de tecido, você vai ver linhas cruzadas fazendo uma espécie de parede. A fibrina faz isso. Meu pai. E para que ela faz isso? Para proteger e manter o nosso sangue líquido circulante lá dentro. Então, essa fibrina, esse coágulo, ele é o arcabouço inicial para desencadear todo o processo de regeneração. Você vê, Paulo, a riqueza disso, quando uma pessoa está jogando futebol e tem uma fratura óssea, a primeira substância que se forma entre as duas extremidades da fratura é um coágulo sanguíneo. E as células de um ponto e de outro, elas migram e ocupam inicialmente esse coágulo sanguíneo. E à medida em que elas vão se multiplicando e produzindo novas proteínas, esse coágulo vai sendo desfeito lentamente. Ou seja, já existe uma inteligência biológica divina, natural, que desencadeia todo o processo de cicatrização e de reparo dos tecidos no nosso corpo. Mas a gente pode utilizar da inteligência que Deus nos deu para otimizar esses processos, fazendo um fracionamento seletivo das substâncias que são mais importantes para esse papel regenerativo. E aí a gente produz essas matrizes do sangue do próprio paciente, excluindo determinadas células, concentrando outras e produzindo uma matriz biológica que acelera a cicatrização, provoca hemostasia, que é a cessação do sangramento, né? Estancar o sangramento, ela faz isso no local, e ela funciona como um ambiente propício para formar um novo tecido a partir das células que são atraídas para o leito dela. E essa descoberta foi patenteada? Não. Aí é o seguinte, lembra, eu fui assistir uma aula sobre esse tema. É uma linha evolutiva que vem do conceito de provocar cessação de sangramento em cirurgias, desde 1909, e os cientistas da época chamavam esse material de cola de fibrina. E até hoje existe isso. Evoluindo um pouco mais, entendendo melhor o sangue, a ciência ela é dinâmica, mas ela tem sua cadência. Descobriu-se que as plaquetas que são responsáveis pela coagulação, elas são, na verdade, grandes armazéns de proteínas que desencadeiam mecanismos de regeneração, não só de coagulação,
mas ela estimula, por exemplo, uma célula a formar nova matriz de colágeno e cobrir, por exemplo, uma ferida do pé diabético. Então, as plaquetas têm essas proteínas importantes. Então, se eu consigo concentrar mais plaquetas numa pequena amostra de sangue, eu espero ter uma resposta mais acentuada, uma resposta melhor, mais acelerada, mais visível. Eu consigo proporcionar algum tipo de melhora. Essa foi a ideia. Então nasceu aí o plasma rico em plaquetas. Segunda geração aí desses produtos biológicos. Então primeiro a fibrina, cola de fibrina, para fazer função de hemostasia. Segundo, esse concentrado de plaquetas, tudo extraído do sangue. Anos depois, lá no final dos anos 90, um médico francês que utilizava esse plasma rico em plaquetas para tratar ferida de diabéticos, ele mudou um pouco a metodologia e se deparou com um produto um pouco diferente. Porque antes ele usava um plasma, que era um líquido, e agora ele tinha um sólido de fibrina. E passou a chamar de fibrina rica em plaquetas. Então, o que eu fiz nesse processo foi a elaboração de um método simplificado para obter essa matriz. E eu fiz uma grande divulgação no Brasil, ensinando os profissionais a profundidade da biologia do processo. Eu não criei esse produto. Esse produto ele vem como um conceito, vem evoluindo o seu conceito desde 1900 e pouquinho. Então, agora, com mais recursos científicos, a gente consegue entender melhor o que é, otimizar processos, por exemplo, fazer uma rede de fibrina que dura mais tempo no ambiente cirúrgico. Hoje a gente tem utilizado isso em tratamento de ferida de diabético, em enxertos ósseos de coluna vertebral, em enxertos ósseos do complexo buco-maxilofacial, em cirurgias de trauma, ou seja, várias são as aplicações na área médica. Então, o meu trabalho é muito mais como professor, divulgador da metodologia, do que, você inventou isso. Não. Isso é um conhecimento que é milenar sobre o sangue e ele foi sendo aperfeiçoado à medida em que as evoluções tecnológicas permitiram dissecar melhor o que tem no sangue. Porque se a gente pegar um pouco da história do povo antigo, a gente vai se deparar com as religiões de sangue, com o mito que existia em torno do sangue, as pessoas que sacrificavam animais e banhavam-se com o seu sangue para purificar, para limpar. Sempre houve algo especial em relação ao que o sangue tem de tão importante que ele mantém o indivíduo vivo. Sangue é vida, né? Sangue é vida. Então, hoje a gente trabalha com sangue, são terapias não transfusionais, não é aquele pegar o sangue e botar na corrente sanguínea de outro paciente, não é isso. É a aplicação do sangue do próprio paciente, processado minimamente para obter apenas frações seletivas de determinados produtos, da fibrina, das plaquetas, de alguns tipos de leucócitos, e com isso produzir respostas otimizadas onde ele é aplicado localmente, na cirurgia dental, na cirurgia do trauma, na cirurgia da coluna, na cirurgia da pele, no tratamento das feridas. E esse do tratamento das feridas tem uma coisa espetacular. É de emocionar ver uma ferida que está aberta há 10 anos, com o devido tratamento, semanalmente, em 10 semanas ela fechar-se. Caramba, mas isso tem sido utilizado no SUS, por exemplo? Então, enfim, tem sido divulgado com essa dimensão de alcançar todo... Essa é a nossa batalha pessoal, né? Nessa caminhada, eu acabei sendo convidado para ser um assessor técnico do Conselho Federal de Odontologia. A gente mencionou isso. Isso. Então, nós contribuímos, né? Eu sou um dos assessores, mas nós contribuímos na redação do texto que reconhece o estado da ciência sobre os concentrados sanguíneos autólogos e que autoriza o uso no âmbito da odontologia. A partir dessa experiência legislativa, né, porque é uma questão de legislar sobre uma categoria profissional em território nacional. Então, é uma legislação que ela tem que atender
o dentista e a população que mora no Distrito Federal, no centro da nossa capital, e que mora lá no interior do Acre, que é um dentista talvez de um posto de saúde, que atende aquele paciente que vai remar 2 dias no barquinho para chegar no atendimento, que está com a ferida da picada de cobra. Caramba. Então a gente precisa pensar numa esfera macro para conseguir pensar e escrever algo que não restrinja e nem exclua ninguém do processo. Nós temos dentistas no território nacional inteiro. Então, essa minha participação no Conselho Federal de Odontologia, até hoje, me levou também a uma espécie de assessoria para o Conselho Federal, para o Conselho Regional de Enfermagem, que acionou o Conselho Federal de Enfermagem, e hoje, nesse ano de 2025, foi publicada a resolução que autoriza o enfermeiro a fazer isso no âmbito da enfermagem. A fisioterapia também já seguiu esse passo. E eu, no meio dos médicos, eu tenho que fazer o meu papel, que é a provocação. Eu instrumentalizo o médico com o conceito, com a biologia, com a base biológica, com a fundamentação clínica. Eu convoco esses médicos para pesquisa, a gente cria resultados, a gente mostra a evidência disso, e esse médico tem que provocar o seu conselho, para o seu conselho, aí ir para as outras esferas. Mas eu já andei aí em contato com parlamentares para levar essa causa. As pessoas precisam conhecer, os profissionais precisam se habilitar sobre isso, e a gente tem nas mãos uma ferramenta terapêutica maravilhosa para trazer benefício inequívoco e de mínima complexidade para a população. Meu Deus. Eu ia até te perguntar como explica Deus. Tem uma canção linda de uma banda que chama, salvo engano, Preto no Branco. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Mas eu ia te perguntar como explicar Deus à luz da ciência. Mas depois de tudo que você falou, né, essa riqueza de informação aí, acho que Deus está nesses meandros aí. Hoje eu consigo olhar para trás e ver assim, por que eu não consegui ser dentista quando eu quis ser dentista? Por que eu não consegui ser um professor universitário quando eu quis ser um professor universitário? Eu estava sendo preparado pelo caminho, pelas decepções, pela dor, pela tristeza. Pelas necessidades. E aí as conquistas foram vindo devagarinho, né? Terminei minha graduação, glória a Deus. Tem um fato importante na minha graduação, é que houve um tempo, eu estudava no CEUB à noite e trabalhava no Hospital Sara. E foi um tempo financeiro assim, muito, muito difícil. E eu não estava conseguindo pagar a faculdade. E houve um momento que eu precisei trancar. Então eu fiquei muito angustiado, fiquei 2 semestres fora. E no dia que eu consegui voltar, que eu paguei a matrícula, eu voltei chorando. Não tinha esse negócio de internet, nada. Eu tinha que ir lá na fila, pegar a fila da tesouraria, pagar em dinheiro, aquela coisa toda. E eu consegui pagar para retornar aos meus estudos. Isso foi em 2001. Eu me ajoelhei no estacionamento do CEUB, dando glória a Deus e pedindo... Ali no bloco 1, no bloco 3. Ali. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de continuar escrevendo a história que eu quero aqui. E aí, as portas se abriram, depois disso aí, a coisa andou, e daqui a pouco eu estava fazendo mestrado e doutorado, e fui para odontologia, e aí foi tudo de novo. Mas foi um momento muito, muito significativo para mim. E momentos em que eu falei assim, puxa vida, tudo que eu sonhei não dá mais, não vai rolar mais. E na realidade eu estava era forjado ali, para entender que as coisas não são fáceis, que a gente precisa enfrentar as dificuldades engrossam a casca para a gente não se abalar e tentar permanecer sonhando, lutando e trabalhando. Então eu continuo assim, eu tenho 51 anos, Paulo, e na minha cabeça parece que eu tenho 25, 30, porque parece que tem tanta coisa para acontecer ainda, e isso me faz vivo, isso me motiva. Eu até me preocupo às vezes quando eu vejo alguns colegas que foram para o setor público, né, que são funcionários públicos, e eles estão ali contando os dias para se aposentar. Eu falo assim,
Meu Deus, eu tô contando os dias para fazer outro empreendimento. Meu Deus. Eu tô pensando assim, o que é que eu vou estudar de novo? Qual outra coisa que eu vou fazer? Deus não nos conectou à toa. O Aldo Júnior, né, um amigo em comum que a gente tem, ele disse que você tem um projeto ousado que você vai para um centro cirúrgico com um neurocirurgião. Ah, é. Que história é essa? É o projeto da neurocirurgia. Na realidade, isso é um projeto de pesquisa, porque na odontologia isso já está muito bem consolidado. A gente já sabe o que esses produtos do sangue podem gerar como benefício terapêutico. Na medicina, talvez até por uma questão de critério, a medicina ela não se desenvolveu na área dos produtos autólogos como agente regenerativo, como foi a odontologia. Então, a odontologia, pioneiramente no Brasil, ela regulamentou o uso terapêutico não transfusional do sangue. A medicina não reconheceu ainda essa metodologia como uma metodologia clínica. Ela trata isso como um procedimento experimental. Pode fazer pesquisa, mas não pode aplicar no paciente. Na odontologia, você pode aplicar no paciente. Por quê? Porque já tem nível de evidência suficiente. Evidência científica. Então, a minha conversa com meus amigos neurocirurgiões é o seguinte: o osso que você opera na coluna para restabelecer, tirar a dor de um paciente, descomprimir ali uma raiz nervosa e dar uma qualidade de vida melhor para o seu paciente, é o mesmo osso que eu opero para reconstruir um osso que foi degradado pelo tempo, pelas infecções, para colocar um implante para devolver vida, satisfação, qualidade de vida, alimentação para o meu paciente. Então, é o mesmo osso, é o mesmo paciente. Então, a gente tem esse padrão de resultado na odontologia. Que tal na cirurgia de coluna a gente também trazer esse conceito com racionalidade, com biossegurança, com ética, dentro da legislação, como um projeto de pesquisa para fundamentar dados que vão assegurar a eficácia do processo. Então, isso é uma longa caminhada. Não é o tipo da coisa que eu vou fazer hoje e amanhã tá o médico vendendo lá o procedimento. Eu faço isso e acontece. Não é assim que a ciência caminha. Ela tem o seu próprio passo. Então, quem está estudando isso hoje, quem está validando essas metodologias hoje, vai ter a honra de ter feito. Mas quem vai usufruir é a próxima geração. Então, a gente precisa pensar assim, como educador, eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu tenho que influenciar a nova geração para ela dar continuidade nesse processo, porque talvez eu não usufrua do que eu cientificamente estou construindo aqui, mas é a próxima geração. Muitas pessoas plantam árvores hoje que você não vai comer do fruto dessa árvore. E nem sentar na Mas a sombra pergunta dela. é se o Conselho Federal de Odontologia conversa com o Conselho Federal de Medicina para essa regulamentação, sim. Então, eu estou literalmente nesse processo, né? Eu estou escrevendo uma nota para a Agência Nacional da Saúde para uma regulamentação do uso pautada no que a odontologia já traz como fundamentação científica e os crescentes estudos na área médica que já estão em níveis significativos para validar a veracidade, a eficácia da metodologia e especialmente a segurança. E aí, Paulo, esse contexto do que eu falo, o material é autólogo, só de dizer que é do próprio indivíduo, que não tem adição de produtos químicos, ele não tem risco de causar infecção no paciente, ele não tem risco de causar uma resposta imunológica no paciente, algum tipo de rejeição, ou seja, uma terapia, um curativo biológico, vamos voltar para o caso da ferida, um curativo biológico efetivo feito do sangue do próprio paciente diabético. Isso é incrível. Muito, muito, muito. Isso vai além da nossa capacidade aqui mental. Eu como advogado, é uma longa caminhada. ouvindo essas explicações médicas, e você tem uma didática e uma clareza nas suas palavras que eu consegui entender muita coisa, não tudo não, mas muita coisa que você falou. Antes de continuar, e a gente já está caminhando para o final, pedir a você que está assistindo, agradecer a você que está assistindo,
pedir para que você se inscreva no nosso canal, que você curta, compartilhe essas informações que tenho certeza que serão úteis para muita gente. Já caminhando para o final, doutor Léo, além de todas essas habilidades tuas aí na bioquímica, neurocirurgia, odontologia, você constrói guitarra, irmão? O que é isso, cara? Meu Deus, explica essa história. Ainda é luthier ainda, meu Deus. Bom, vem da infância, né? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas na minha mente, todo guitarrista, ele sonha em ter uma Fender Stratocaster e uma Gibson Les Paul. Verdade. São os grandes ícones da guitarra, o som do rock que a gente ouve, o som de guitarra que a gente ouve classicamente, anos 60, 70, 80, são desses dois instrumentos. Construção irretocável, magnífico. Então, fizeram do mercado da música americana conquistar o mundo inteiro por causa dos grandes ícones da música que usam esses instrumentos. Então, esse era o meu sonho. Então, eu consegui primeiro comprar uma Fender Stratocaster e eu adorava essa guitarra. E aí depois uma amiga que mudou para os Estados Unidos e trouxe uma Gibson para mim, linda, maravilhosa, e eu tive as duas guitarras. E aí o interessante foi que quando eu tive a Fender Stratocaster e a Gibson Les Paul na minha frente, eu falei assim, nossa, parecia que era o grande sonho da vida. Não é nada, não é nada. Eu queria ter uma guitarra, porque a Gibson ela tem um som que eu gosto, mas a Stratocaster ela é mais legal para tocar, ela é mais delicadinha. Mas eu queria um som mais encorpado na Stratocaster. Aí eu comecei a ficar pensando nessas configurações. Eu queria um som encorpado numa guitarra mais confortável. E aí, quando eu percebi, eu estava mandando um luthier fazer uma guitarra para mim. Isso 2008. E aí, quando essa guitarra ficou pronta, veio a decepção. Porque eu estava acostumado com Fender, com Gibson. Então eu queria uma guitarra de acabamento perfeito. E a guitarra tinha uma série de defeitos de fabricação. Talvez porque não usou a máquina adequada e tal. Eu tinha até um som bom. Mas eu procurei um outro amigo luthier aqui em Brasília para ele consertar, dar uma arrumada nessa guitarra para mim. E quando ele começou a arrumar a guitarra, que ele pegou as máquinas, eu fiquei encantado com aquilo, mas ao mesmo tempo envergonhado. Eu falei assim, não, sou homem, isso aí eu tenho que fazer. Mexer numa serra, numa tupia, numa furadeira, não, eu tenho que saber. Eu falei assim, para de mexer nisso aqui. Quanto é que você quer me cobrar para me arrumar? Me ensina a arrumar isso aqui. Paulo, não demorou 4 meses, a Gibson Les Paul e a Fender Stratocaster viraram máquinas de marceneiro. Jesus querido. E aí eu comecei a construir as guitarras. E aí veio o desafio, né? Foram muitas e muitas e muitas que eu estraguei durante o processo. Eu fui descobrindo a especificidade de determinadas ferramentas e coisa e tal. Então hoje eu tenho acho que 5 guitarras concluídas que eu terminei. Uma inclusive... Começou do zero? Comecei do zero. Uma, inclusive, foi presente pro Mauro Henrique. Ele tem uma guitarra minha guardada lá. Caramba! Eu fui à casa dele e não vi lá. As guitarras têm nome, é o nome da clínica. Rioli significa Ribeiro, da minha esposa, e Oliveira, que é o meu nome. Rioli. Instituto Rioli. Guitarras Rioli. E aí as guitarras que legal, lá. cara. E é um momento, assim, de muita alegria e de muito prazer mexer com as madeiras. Pegar um pedaço de pau que foi arrancado da natureza e a gente pega aquilo ali, lapida e transforma e devolve para a natureza na forma de música, de vida, de louvor, de adoração. Então, eu penso bem assim. Queria ter um pouquinho mais de tempo para fazer mais guitarras, mas eu tenho uma oficina em casa, tenho oficina na chácara e não consigo dar curso. Existem hoje 6 guitarras em fase de produção. Elas já estão assim há 2 anos. Eu quero conhecer depois. Elas estão lá. Caramba, já com braço, com traste instalado, tensor, já toda pronta. Na fase de lixa, acabamento, verniz e montagem. Mas depois não vai vender, né? 6 guitarras, eu não tenho coragem de vender. Vira um filho. Caramba, que louco. Eu quero conhecer. Tem uns violões aí para você arrumar.
Se tá faltando trabalho lá na sua casa, Tá tem faltando violões. trabalho, tem que pegar uns violões para arrumar. Tem uns violões aqui para você reconstruir. Mas assim, eu finalizo pedindo a você que dê um conselho, né, para as pessoas que estão querendo, né, se iniciar na carreira científica, ou mesmo da odontologia. Qual o conselho que você daria para a moçada aí? O conselho que eu daria é que nem sempre é fácil descobrir o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Eu me permiti explorar o melhor de todas as ocasiões, assim. Hoje, olhando para trás, assim, ninguém é feliz lidando com a morte ali no dia a dia. Ninguém é feliz lidando com o trauma de uma pessoa que foi espancada em casa pelo seu marido, pelo seu pai. Esse é o perfil de paciente que a gente atende. Caramba. Então, mas ao mesmo tempo, saber que você pode ser um instrumento de Deus para servir, para ajudar, para trazer algum tipo de benefício, de consolo, isso é muito gratificante. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de enxergar assim, qual é o meu caminho, o que eu tenho que fazer. O conselho que eu daria é: olhe o que temos para hoje. Faz o melhor possível com a dedicação, com dignidade, o que você tem para hoje. E isso pode fazer você galgar outros caminhos e chegar em lugares melhores. O que eu vejo muito na juventude hoje é muita pressa. Olha o Paulo, homem bem sucedido, olha a carreira do cara, eu quero ter essa carreira. Poxa, quantos anos foi para você construir isso aqui? Quais os caminhos que você passou? E esse acesso instantâneo que a gente tem à informação hoje parece que simplifica muito os processos. E as pessoas querem conquistar sem passar pelos processos da conquista. E isso não é bom. Então, se eu tivesse conseguido êxito em ser o dentista que eu queria lá naquela época, eu virei dentista lá nos anos 90, certamente eu não teria a bagagem, a vivência da biologia, a influência e a representatividade do que isso tem hoje na minha profissão, na vida dos meus pares, dos meus colaboradores, dos meus colegas, do Conselho da Odontologia Brasileira. Então, o conselho é: tenha paciência para viver os processos e fazer o melhor possível na caminhada, que o limite é o céu, né? E a gente vai sempre caminhando. Isso nos motiva sempre a buscar mais. Mas a juventude, de que a vida não é fácil como aparece nas mídias sociais. As conquistas são árduas, elas requerem sacrifício, elas requerem dedicação. Mas não é instantâneo, né? Não é instantâneo, é uma caminhada. É preciso amadurecer no processo. Ninguém nasce pronto. Os processos são mais importantes que os resultados. Exatamente. Muitas vezes, né? Cara, que honra te receber. Que honra honra ser seu amigo. Prazer enorme. Cara, olha só, não está no programa. Não está no programa. Mas eu vou pedir para nossa produção ali pegar um violão. para você mandar uma cançãozinha aí pra gente, um acordezinho, só para finalizar. Tá bom, o que você acha? Tá bom. Tocar. Ultimamente eu tenho tocado mais no piano do que no violão. Pois é, a gente ainda vai ter que sentar junto do piano aí, irmão. Olha aí. Eu quero te levar para conhecer o Museu Nacional do Piano, viu? Aqui em Brasília. Terminando com Ele é o Senhor. Né? Puxa vida. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é a inteligência, a sabedoria. Obrigado, Amém. irmão. Prazer, meu querido. Foi um prazer estar aqui contigo. Deixa eu ver se... Amém. E vamos precisar encontrar de novo. Tá bom. Porque tem muita coisa para falar ainda. Isso é um prazer enorme.